noite de muita paz para todos. O som está bom? Vocês estão ouvindo bem? Som bom? Que bom. Então, eu convido a todos para a leitura do nosso Evangelho, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o item é o 12. Nós vamos ler o penúltimo e o último parágrafos, que diz assim: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, são capazes de realizar o que, até o presente, se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. O Espírito Protetor, Paris, 1863. Boa noite, Lúcia, você que está chegando. Eu agora vou convidar também vocês para que juntos possamos mobilizar as nossas melhores energias e elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece. E dizemos assim: querido amigo, querido Mestre Jesus, bondosos trabalhadores da seara do nosso Mestre, na figura desses amigos queridos que aqui estão junto a nós, nos dando essa possibilidade de estudo. A Deus nosso Pai, muito agradecemos e pedimos o socorro, o amparo, a proteção e misericórdia para todos nós, encarnados e desencarnados. Em especial, Senhor, estamos aqui reunidos para podermos estudar esse livro que para nós é tão especial e tanto nos elucida com relação à vida, com relação à esperança, com relação à bondade de Deus. Memórias de um Suicida. Pedimos a Deus que tenha misericórdia dos nossos irmãos. Pedimos a Deus para que a sua misericórdia possa acompanhar a todos aqueles que estão vivenciando esses momentos de dificuldades. Que as mãos de misericórdia desse Pai amoroso possa direcionar o pensamento, o sentimento de cada um deles, para que tenham a convicção de que serão fortalecidos, amparados e nutridos na fé, para que a esperança se renove e eles tenham consciência de que tudo isso passa. O sofrimento, essa dor que ora estão vivenciando também passará. E aqui agradecemos a esse Pai amoroso por esses momentos que estamos indo a Ele, que deu a oportunidade a esses irmãos de estarem observando, analisando e usufruindo das benesses do seu infinito amor. Pedimos para que todos possamos ser socorridos de acordo com as nossas necessidades. E agradecendo a Maria de Nazaré, que certamente está envolvendo a cada um que necessita de auxílio em seus braços fraternos. E que seja, Senhor, em teu nome, em nome dessa falange bondosa de amigos queridos da espiritualidade que nos assiste generosamente, em nome de nossa Mãe querida Maria de Nazaré, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para o início do nosso estudo, que de forma tão especial certamente se dará na noite de hoje. Que a bondade de Deus abençoe nosso companheiro Mário, para que ele possa trazer para nós essas palavras de reflexão que certamente teremos a oportunidade de usufruir. Um beijo no coração de cada um de vocês e que a bondade de Deus nos alcance onde quer que possamos estar. Um beijão. Vou passar a Mário. É Mário, é a Canda. Vou passar para vocês. Fiquem com Deus e graças a Deus que assim seja. Boa noite. Como é que tá o meu? O Mário ficou ótimo, porque ele ajustou. O meu tá bom, meu som?
Ok, né? Vamos lá. Boa noite aí quem chegou. Yasmin, boa noite. Fábio de boa noite. Gazelas, boa noite. Página 123. Finalzinho do parágrafo inicial. Vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo o sacrossanto mandato. Belarmino de Queiroz e Souza, que, como sabemos, era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Augusto Comte, foi convidado, dentre outros que depois receberam o privilégio, a subir ao estrado, onde se realizaria a formosa experiência instrutiva. Devemos observar que o irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. Colocaram o ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertara a nossa atenção à chegada, ao qual ligaram-no por um diadema preso a tênues fios que se diriam cintilas imponderáveis de luz. Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava-o em tom assaz grave de que conviria voltar-se aos anos passados de sua vida, ordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações, e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara das suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o, revigorando sua mente, ou emanações generosas que de suas próprias forças extraía. Belarmino obedeceu, passivo e dócil, a uma autoridade para que não possuía forças capazes de desagradar. E, recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a veraz agonia que se apoderara de suas faculdades em litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa que avassalava a sua organização física, supliciando sem tréguas, e a urgência do suicídio para, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença o arrastaria sob atrozes sofrimentos. À proporção que se aproximava o desfecho, porém, o filósofo contista esquivava-se, recalcitrando a ordem recebida. Suores gelados, como lhe banhavam a fronte ampla de pensador, onde o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco das dolorosas reminiscências. Boa noite. Vamos dando continuidade aí num ponto bastante interessante, onde começam aquelas aulas com as regressões de memória. Mas não é uma regressão de memória pura e simples. Não é para satisfazer uma curiosidade pessoal ou dos alunos. Mas veremos que é um tratamento. Veremos também que é uma didática para que os outros também aprendam e vejam aquilo que eles irão passar em aulas mais para frente. Porque cada um será chamado na sua hora. Cada um será chamado
para revelar as suas dificuldades, para revelar os seus pontos frágeis e sanarem as suas dificuldades. Então nós vemos que Belarmindo de Queiroz e Souza era o mais erudito deles, era doutor em filosofia, discípulo de Augusto Comte, e vemos que ele ali é chamado a subir no estrado onde estava Teócrito, que tomava a posição de presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação, ou seja, mestre daqueles mestres em ação, professor daqueles professores em ação. E aí coloca aquele diadema preso com tênis-fios, que se diria imponderável de luz, né? Ligado aqui, aquele telão. E quem de nós não viu isso aí em filme de ficção científica? Em que alguém botava o capacete em alguém e conseguia ver o que o outro estava pensando numa tela. Ver como alguns desses escritores, alguns desses cineastas, sem o saberem, trazem algumas ideias lá do plano espiritual. Lembram lá dos filmes antigos? Os filmes de Flash Gordon? Aqueles outros filmes, Jornada nas Estrelas. Lembram disso? E a gente via justamente isso, né? Víamos justamente De Volta para o Futuro. Botava lá o aparelho e o outro lembrava. Possivelmente, eles tiveram incursões ou lembravam de coisas do plano espiritual ao criarem esses filmes, esses livros. Então nós vemos que é colocado o diadema e Romeu, que era o condutor, fala com a voz um tom azar grave, como que ordenando, né? Igual quando se faz sugestões, hipnose, regressão. Só que aqui não era uma sugestão por si. Era a força do magnetismo. Magnetismo esse que foi lido ainda há pouco, na questão do Evangelho. Então ele diz para Romeu: volte alguns anos passados de tua vida, coordenando o pensamento a rigor, na sequência das recordações e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara de suas faculdades. Eu estarei aqui te auxiliando, revigorando sua mente com emanações generosas.
Volte lá no ponto de partida. O que quer dizer isso, gente? Volte para o ponto em que você abriu a brecha. Para o ponto em que você deu guarida à ideia de suicídio, à ideia de sumir, à ideia de desaparecer. O resto foi consequência, gente. O resto foi a gota d'água. É igual agir no bem, né? A gente pensa que uma coisa grandiosa, uma atitude do bem grandiosa, vai surgir do nada. Mas não, vai surgir de esforços pequenos. Está lá no livro dos Espíritos. Necessários esforços muito pequenos, mas há quão poucos de vós fazem esforços. Lembram disso? Então, você saber o momento exato que deu a brecha, você vai vendo que os outros atos de queda foram apenas sucessão desses. Repara quando a gente caiu alguma vez. Se não houve um instante que a gente abriu a brecha. Um pensamento, uma atitude, uma resposta mal dada. Uma prevenção contra o outro. E aí a gente vai fazendo uma série de situações que poderia ter sido mal arrancado pela raiz, como diz Jesus. O pela raiz aí não é arrancado de cima para baixo, de dentro da terra. É arrancado na raiz, né? No nascedouro. Então é uma sucessão, por isso que ele tinha que voltar ao ponto que abriu a brecha. Para ele perceber que, se tivesse lutado naquele instante, aquilo não tinha crescido. Aquela dificuldade não tinha crescido dentro dele. Então era para isso que eles queriam que ele voltasse. Olha, vamos ver onde você caiu. Vamos olhar a dificuldade que você teve. Vamos ver como faltou esforço para que você não caia de novo. O homem que não conhece seu passado, sua história, está fadado a repeti-la. Não é isso que a gente fala sobre história da humanidade? História da alma também é assim. Então vamos continuar aqui.
Ele diz: Belarmino obedeceu, passivo e dócil, a uma autoridade para que não possuía forças capazes de desagradar. Era o que isso? Superioridade real, né? Superioridade moral, autoridade moral. E a autoridade moral é o quê? Irresistível. Por isso que o Romeu agiu sobre ele e ele obedeceu, passivo e dócil, pois não possuía força capaz de desagradar. E recordando, reviveu o sofrimento oriundo da tuberculose, e além de estar revivendo, né, recordar é viver. Além de estar revivendo e eles vendo tudo aquilo na tela, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio. A tristeza inconsolável. A veraz agonia que se apoderava de suas faculdades em litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa que avassalava a sua organização física, suplicando sem trégua, e a urgência do suicídio para, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença lhe arrastaria. Ou seja, a doença quer acabar comigo. Vou acabar comigo antes que a doença acabe, para que eu sofra menos. Raciocínio bem materialista, né? Mas a gente observa que mesmo nele sendo materialista, de certo modo há um instinto de conservação. Porque ele lutava, ó, a tristeza inconsolável, a agonia que se apoderava de suas faculdades, o litígio entre o desejo de viver e o medo da moléstia. O desejo de viver e a doença. É a lei de conservação. Só que a lei de conservação não era suficientemente forte para deter a visão materialista dele. A visão materialista dele conseguia sufocar nele a lei de conservação. É quando nosso ego fala mais alto do que a lei de Deus que está em nós. Perceberam isso? Está respondido então, né? Então vamos lá. E na medida que se aproximava, né, que ele está de longe, vindo para mais perto da lembrança do suicídio.
suores gelados começaram a banhar a fronte ampla de pensador, ele mais se acentuava, estampando expressões de desespero e a cada novo arranco das dolorosas reminiscências. Essa fronte ampla de pensador é porque até mesmo no tempo de Lombroso, né, que estudou muito sobre criminologia, tamanho de crânio, mas desde a antiguidade acredita-se que os pensadores, aqueles que têm o hábito de pensar alto, de filosofar, de pensar na ciência, na religião, trazem a testa ampla. A maneira daquela testa de Kardec, de Leon Denis, de Castro Alves. Claro que isso não é uma lei, né? Mas a gente percebe em muitos pensadores esse tipo de testa ampla. Vocês já tinham reparado isso? Já tinham ouvido isso? Não é nenhuma lei. E tem gente que é cabeçudo mesmo. Tem gente que é cabeçudo mesmo, é racial, é de onde nasceu. Por isso que ele diz, suor e gelado como que lhe banhava a fronte ampla de pensador. Então vamos reparar mais na testa das pessoas, porque a gente vai ver que a ação ali, o espírito ali é mais vivaz, né, naquela área do corpo, como está lá no livro dos Espíritos. Não, mas isso não é uma lei, fica claro. Então vamos continuando. Lê mais um pouquinho. Deixa eu ver o primeiro. Até invariáveis eternas, ok? Ok, então vamos continuar lendo aqui. Entretanto, o que mais surpreendia era que na tela fosforescente à qual se ligavam, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente. Fato empolgante que a ele próprio, como a assistência, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o amado drama que precedeu o seu ato desesperador e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento. A este seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo mantiveram enlouquecido. Enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava-as, explicando os acontecimentos em torno do suicídio, antes e depois de consumado, qual é mérito professor a elucidar ignários de matéria indispensável.
Fazia-o mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente do seu casulo de limo corporal, violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado. Assistimos, assim, à surpreendente, inglória odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade, a esbater-se como um louco à revelia da lei que violou, presa dos tentáculos monstruosos de sequências inevitáveis, criadas pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis, eternas. Chega, Mário. Vamos lá? Deixa eu me achar aqui novamente. Então nós vemos que ele vai rememorando tudo aquilo, vivenciando aquilo tudo, e na medida que vai aparecendo na tela, o que acontece? O Romeu vai comentando o que está ocorrendo, vai mostrando a cada um deles a problemática que envolvia aqueles acontecimentos. Qual é mérito professor a elucidar ignorantes, né, ignários, ou que ignoram, ou em matéria indispensável. Então foi mostrando a eles o fenômeno ocorrido com o corpo físico, com o perispírito, no momento do suicídio. Então era uma verdadeira didática, né? Os bons espíritos aproveitam sempre determinadas situações para nos ensinar. Para nos ensinar. A gente lembra de Dr. Herman lá com a gente. Sempre quando tinha assim, um caso bastante interessante de vida ou de doença, ele buscava nos ensinar, ó, isso é por isso, por aquilo outro, por aquela razão. Não para trazer nossa curiosidade, mas para que aprendêssemos acerca da alma humana, das leis que regem a vida. Então mostrou a eles a dificuldade que aquele espírito passou para se livrar dos tentáculos monstruosos, das consequências inevitáveis que o suicídio trouxe para eles. E o mais importante, Belarmino estava vivendo aquilo tudo. Não estava dormindo, não estava sonhando, não estava num transe em que a consciência dele fosse apagada. Podia estar num estado alterado, mas estava em plena consciência. E essa cena vista por eles e vivida novamente por ele, aquelas sensações, vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista. Lá no plano espiritual, gente, que foi se anular a visão materialista dele da vida.
mostrando a ele que ele ali era um espírito imortal. Ele já estava com as convicções bastante estremecidas. Mas tinha hora que eles pensavam, será que isso é verdade? Será que eu não estou sonhando? Não estou sonhando? E ali, foi permitindo-se positivar em si mesmo, com um minucioso exame, a separação do seu próprio astral do envoltório de lama corporal que se revestia, sobrevivendo lucidamente, apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Ele viu todo esse processo ocorrendo. Ele junto ao corpo físico e só com muita luta, conseguindo se desligar dele, se afastar, né, melhor dizendo, de acordo ou como consequência de decomposição cadavérica. Esse era o método. Utilizado pelo nosso irmão Teócrito, pelo nosso irmão Romeu, para instruir esses nossos irmãos. Era uma didática, né? Porque a gente aprende muitas das vezes com a queda dos outros. Akanda, desculpa eu ter lido um pouquinho mais, tá bom? Realmente é dolorosíssimo. E ele agora? E é doloroso você também vencer as amarras que te prendem ao passado. Viveu lá 60 anos como materialista. Agora você vê ruir aquele castelo que você pensava que estava firme. Aquele castelo onde você fez as suas grandes elucubrações. Onde você criou toda a base do seu raciocínio, das suas atitudes e da sua vida. É a velha história, né? Jesus tem sempre razão. É a gente construir castelos na areia e não em terra firme. É a gente construir o nosso patrimônio, que a traça corrói, a ferrugem desgasta, as convicções da verdade joga por terra. Construímos a nossa casa na beira do caminho, esquecendo que o caminho é apenas uma passagem. E ali estava sendo tudo isso desmontado. Todo um lastro psíquico sendo desmontado. Lembra lá a lenda dos anjos decaídos, né? Onde caímos em nós mesmos. Nos sentimos lá na altura. Belarmino se julgava
o suprassumo da inteligência, doutor em filosofia, pitomba na cabeça. É maior o tombo. E assim, a Jana está aí com o dicionário Paraibês. Pitomba. Ensinando, pitomba na cabeça, ensinando as pessoas. Então, todas as vezes que nós construímos a nossa reputação, o nosso psiquismo, com coisas efêmeras, uma hora a gente vai ter que se desiludir. São as máscaras, né, que nós vamos botando em nós. E depois a gente tem que lidar com a nossa realidade. E aí estava sendo desconstruído, que é um termo moderno, né, que se usa em tudo que é entrevista aí que a gente vê, desconstruindo. Toda aquela sorte de conhecimento do qual Belarmino agiu durante toda a vida. Com boa intenção, vamos dizer. Com boa intenção, não era um homem mau. Mas afastada de Deus, a ideia dele. Afastado da verdade, né? E é aí que nós somos infelizes, né? A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. É uma questão lá do Livro dos Espíritos, 1000 e pouco. Não me recordo do nome agora. Do número agora. É essa percepção que a gente tem desse trecho de hoje. Vamos parando por aqui. Semana que vem nós continuamos, entre outras. Ontem eu estive no Clarence, lá no Memória do Suicida, lá antes de fazer a palestra. Nós participamos do Memória. Então, cada semana, gente, a gente está comentando uma parte do livro. Uns mais para frente, outros mais para trás. E a gente vai permeando o livro no centro, lá no Leon Denis, já estamos em determinado capítulo, no Clarence no outro. Aqui nós estamos aquém, começamos ainda há pouco. Então é muito engraçado. Dentro da minha cabeça a gente não sabe se está lá na frente, se está atrás, porque cada semana a gente lê de um ponto, né, específico. Vou passar a palavra agora para quem vai fazer a nossa vibração, nossa prece, e depois a mana que nos dirige aí vai escolher agora quem vai fazer a prece, já deve ter escolhido, e depois vai botar a mensagem do plano espiritual para a nossa meditação, ok? Obrigado aí, gente. Valeu! Então, nesse momento, possamos agradecer a Deus e a Jesus pelo estudo na noite de hoje e também os nossos guias e benfeitores espirituais. Que o amor incondicional de Maria de Nazaré
possa sustentar esses espíritos que sofrem as consequências de um ato de desespero que o levaram a interromper as suas vidas na Terra. Que eles possam ter a certeza do socorro, do amparo e o tratamento que nossos guias e benfeitores espirituais, que nos dão sempre a oportunidade do estudo, do trabalho, para com todo o exemplo que nós temos desses espíritos que tiveram coragem de trazer as suas dores para nos esclarecer. Que de onde eles estiverem, eles possam receber as vibrações de bom ânimo e de fortalecimento. Que assim seja, Jesus, graças a Deus, que possamos encerrar o estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O homem, dentro dos seus desatinos, tão característicos da espécie, decretou que a existência das forças vivas do seu corpo eram as únicas capazes de fazê-lo viver, trabalhar e sustentar-se na vida de relação. Certamente, aqueles que sempre fizeram assim, desconheciam ou desconhecem, nos dias de hoje, a existência do espírito imortal. Hipertrofiados pelo orgulho e pela vaidade, consideram que somente aquilo que pensam vale como verdade eterna. E assim levam suas ideias, verdadeiras doutrinas adiante, provocando nos corações que não pensam ou enfraquecidos o acompanhamento desses mesmos valores. Entretanto, como todos sabem, digam o que disserem algumas pessoas, a verdade espiritual se fará presente em todos os momentos da vida. E normalmente, na hora da desencarnação, tais homens sofrem pela ausência da fé, pela visão da descrença e, consequentemente, carregam consigo enorme cortejo de dores e angústias. Desencarnam, passam-se para o lado de cá, sofrem, e o grande desespero deles não é tanto o sofrimento físico, e sim o moral, por terem lutado vaidosamente contra ideias que, afinal de contas, são verdadeiras e não lhe eram caras. O sofrimento desses espíritos aqui leva-os muitas vezes a não ficarem no mundo dos espíritos, a quererem reencarnar de imediato, pois a verdade espiritual dói-lhes no coração. Sentem-se envergonhados e algumas vezes ainda preferem ficar junto à terra, sabendo da existência do espírito, mas não avançam na direção do mais elevado, porque isto contraria os seus valores internos. São vaidosos, tão vaidosos que somente a dor os fará reconhecer a figura de Deus em plenitude. Retornam para a matéria, andam entre os homens encarnados e tentam, de alguma maneira, modificar os sentimentos das pessoas. Mas dia virá em que a lei de Deus os obrigará a reencarnar. Aliás, eles mesmos, sem o se darem conta,
reencarnam-se porque ficam tão próximos das pessoas terrenas encarnadas que quando eles menos esperam já estão presos novamente na matéria. Isto lhes é uma maneira de satisfazer o orgulho, porque não olham para a frente nem para o alto. Escondidos de novo na carne, são aqueles homens que hoje vocês veem como espíritas, mas cheios de vaidade, de descrença, que alegam que Deus existe, mas não é bem assim como se diz. São aqueles falsos profetas, não tenho dúvida disso, que tentam enganar ainda uma vez a si mesmos, sem se darem conta de que só estão prejudicando a si mesmos. Eles dizem que a verdade não é bem essa, que deve-se estudar um pouco mais, e alegam inúmeras razões para tentar justificar suas teorias antiquadas, antiéticas, as suas teorias anti-Deus. Mas, novamente repito, digam o que disserem, aleguem o que queiram alegar, chegará o momento da sua reconciliação com a ideia de Deus. E este momento se dará na hora da dor pessoal intransferível, que os tornará mais equilibrados e voltados para Deus. A dor faz o papel de corregenda e a culpa só cabe a eles próprios. Irmãos, havendo dúvidas no vosso coração acerca da existência do vosso espírito, da ideia de Deus, meditai, não sejais tolos, negando a figura divina na existência do vosso próprio espírito, nem disfarceis esta crença misturando-as com outras doutrinas materialistas. Sejam leais à ideia de Deus. Confiem que vocês têm todos um espírito imortal. Todos nós o temos. E que o passado pode se tornar presente quando ele não é uma vontade de olhar para frente, para o futuro. O homem encarnado tem a obrigação de sempre olhar para frente. Sempre. Todas as vezes que rejeitamos o progresso, estaremos nos situando neste passado que somente traz dissabores para os que são descrentes. Que Jesus Cristo ajude e abençoe a todos, iluminando o coração de cada um e levando todos a paz para dentro das casas de todos vocês. Muita paz, meus irmãos. O abraço do Herman para todos os presentes.